examinando as Escrituras, estaremos lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 11. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Então, o Espírito Santo é o grande revelador. Ele conhece tudo e nos revela. Podemos também usar com muita propriedade uma palavra bíblica que é ensinar. Ele nos conduz em toda a verdade, nos ensinando a verdade. Então, desde a criação, o homem foi criado do pó, mas não havia vida, não havia entendimento de si mesmo, de sua missão, do seu trabalho, por que foi criado, por quem, para quem. Mas Deus sopra ali no Gênesis, bem no início, Deus sopra o fôlego de vida, o espírito do homem. Então esse espírito, imediatamente, ele começa a revelar, ele começa a discernir, ele conhece, ele observa e ele ensina. Imediatamente ele já prepara todo o ambiente para que lá no Gênesis o homem comece a entender quem ele é, quais habilidades ele possui, o que está ao seu redor, como pode ser usado. Ele começa a ter todo o seu senso, a sua personalidade. Ele começa a se proteger, ele se autopreserva, ele também começa a conquistar, ele começa a querer se engrandecer, a querer crescer, em um sentido que no princípio da criação era apenas positivo no seu relacionamento com Deus, no período que nós chamamos de ingenuidade. O homem está com Deus, ele tem o seu espírito, esse espírito percebe a participação de Deus na criação e o espírito do homem ensina ao homem como se portar ali diante de Deus. Quando a serpente, o diabo, lhe oferece algo a mais, oferece então para que o homem tenha uma participação com a serpente em uma conquista, em um domínio da terra, das coisas do mundo, sem Deus, é o espírito do homem que avalia, que lhe ensina. É um espírito terreno, é o seu espírito que lhe diz que ele aparentemente terá vantagens. Daí vem a concupiscência, o desejo do homem, porque o homem agora é uma alma vivente e ele quer viver mais, ele quer o melhor para si. E ele avalia que a oferta da serpente, a tentação do diabo, lhe trará mais benefícios. Foi uma proposta melhor do que a proposta que Deus havia lhe dado. Porém, o direito a respeito de certos pontos, o homem ainda não tem consciência. O direito da criação de Deus, a soberania de Deus, Deus é dono da terra. Então não caberia ali esta avaliação de vantagens entre Deus e mais ninguém. O homem deveria ser submisso a Deus, obedecer a Deus. Então, o espírito do homem ensina tudo a respeito desta vida, deste mover. Deus, quando lhe sopra o espírito, esse espírito vem trazer todo o movimento que nós temos hoje no mundo. Pessoas correndo de um lado para o outro, a ciência se multiplicando, o homem desejando voar cada vez mais alto, construir prédios, aviões, foguetes, conquistar o espaço. É o espírito que Deus deu ao homem.
Deus deu este espírito justamente para ver este movimento. Espírito é vento, é sopro, é fogo, é movimento, é criatividade. Este primeiro espírito é este primeiro homem. É o homem que foi gerado lá no Éden. Foi criado e foi gerado pelo espírito do homem. Este homem quer cada vez mais. Era para ele trabalhar junto com Deus, mas veio a queda. O homem se afastou de Deus, houve separação entre o homem e Deus. Não é só o homem que não quer um relacionamento com Deus. Devido ao pecado, Deus também se separa. Há uma separação entre o homem e Deus, é o vosso pecado. Este espírito que vocês têm e que aspira por dominar o mundo agora com uma permissão ao diabo, ao mal, para que ele venha a administrar junto. Por isso há toda essa contenda, por isso guerras, por isso violência, isso desagrada a Deus. Então, é Deus mesmo quem não quer este relacionamento com Deus. É Deus quem decretou esta separação. O homem, então, é expulso ali do jardim do Éden, e com o espírito, e agora o mal está dentro dele. Ele agora tem conhecimento do bem e do mal. Ele fará coisas que não deveria fazer, não teria feito lá no Éden. Mas Deus lhe põe para fora e diz: você não vai fazer isso aqui dentro. Esse jardim eu vou preservar, eu vou guardar. Você não vai ficar aqui fazendo essas coisas que vão passar pela sua mente. Pode fazer lá fora, mas vai fazer com trabalho, com sofrimento, com suor e lágrimas. E assim o homem, com o seu espírito, o homem agora é uma alma vivente, ele vai sair para administrar aquela terra que Deus lhe deu, afastado de Deus. Mas Deus quer e tem um plano de redenção. Deus quer salvar a humanidade. Deus quer trazer de volta. Não está bem desta forma, separados. Afinal de contas, o homem e a mulher foram criados para habitar junto com Deus. Então Deus vai trabalhar para que o homem agora tenha um plano de redenção. Mas aqui Paulo está dizendo que o plano da redenção é o mesmo de Ezequiel, é o de Joel, é o de Pedro, é o de Jesus, é o de João Batista. É o batismo com o Espírito Santo. Esta é a solução. Você vai ouvir uma palavra da fé, você vai pedir a Deus, você vai se arrepender, virá uma pregação do reino de Deus, da fé, do arrependimento e do batismo com o Espírito Santo. Então você vai pedir a Deus o perdão. Tudo aquilo que foi cometido desde o jardim do Éden, e o homem saiu de lá para fazer as coisas que a sua mente, ali já com conhecimento do bem e do mal, com o mal já dentro dele, e uma possibilidade de fazer bem, uma possibilidade de sobrevivência, possibilidade de fazer coisas certas, de ter uma família, de ter uma pátria, de ter uma casa, de ainda ter jardins mesmo neste mundo que nos convida a tanta obsessão, a tanta posse, a tanta concupiscência. Você ainda tem conhecimento do bem. E Deus vai te abençoando à medida que você dá lugar ao bem, mas o mal está dentro de você. O mal vai propiciar toda a violência, toda a avareza, toda a ganância, toda a covardia da terra. Mas agora, a oportunidade da redenção é o Espírito Santo de Deus. É o que nós vemos aqui Paulo trabalhando. Mas agora nós nascemos de novo. O caminho, a porta é Jesus, a pregação da fé em Cristo Jesus. Mas Jesus tem um objetivo. Jesus tem um plano, é o plano de Deus, é o plano do Pai. Batizar com o Espírito Santo, aí virá nova criação, o novo homem, nascido de novo, nascido do Espírito de Deus. Agora haverá um retorno consciente. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus e ele quer ensinar.
Diz aqui, quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito de Deus. Então, quando você crê em Jesus, você se arrepende, você reconhece o mal que está dentro de você. É claro, alguma coisa boa você já fez nessa terra, mas o mal, o pecado, causou todo esse problema, a separação entre homem e Deus. E o batismo com o Espírito Santo vem, depois desse arrependimento, depois desse passo de fé, para realmente produzir frutos, produzir a obra de Deus. Não por força, nem por violência, nem pela mente humana, nem pelo coração vazio do ser humano, tanto que uma hora está pendente ao bem, mas um outro momento já está pendente ao mal, já faz o mal ao seu próximo, já diz, não tenho nada para te oferecer, sendo que tem, está mentindo. A mentira é a avareza, não ajuda sequer o membro da sua casa, da sua família, e pratica maldades que ele próprio, a sua consciência o cega, não deixa vir. Mas vem o Espírito Santo de Deus. Após todo o caminho de Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a palavra de Deus aqui está nos dizendo que é o Espírito Santo de Deus que nos revela a Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele também quer nos ensinar, ele já chega montando a sala de aula. Estou aqui para te revelar a glória de Deus. Estou aqui para te revelar a sabedoria de Deus. Estou aqui para te ensinar sobre o amor de Deus. Hoje vamos falar sobre este assunto. Ele conhece tudo de Deus e ele é o ensinador. Ele quer ensinar. Ele vem para nos ensinar a agradar a Deus, a viver a vida que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Esta é a salvação. A salvação é conhecer a Deus, amar a Deus, viver com Deus. Então que você possa dar estes passos, aceitar Jesus, crer em Deus, crer, ter fé no Evangelho, do Salvador de Jesus, que Ele te salva, Ele morreu na cruz em seu lugar, e receba o dom do Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. E assim Ele te revelará a Deus, para você viver com Deus, amar a Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. E o Espírito Santo vai te ensinar a cada dia, a cada manhã, Ele vai te ensinar a ser um filho cada dia melhor, para agradar o Pai, para servir o Pai e viver eternamente com Ele. Vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela obra de salvação em Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, pela fé, pelo arrependimento, Senhor, e pelo ensino que Teu Espírito Santo nos traz a Teu respeito, a Deus, nos revelando como viver nessa terra uma vida que Te agrada, Pai, uma vida em justiça, em verdade, em retidão. Muito obrigado, Deus, pela Tua obra. Eu quero te pedir em nome de Jesus Cristo que esta obra de salvação alcance toda a terra, todas as nações, todas as vidas, Senhor. Salva a humanidade, cura, liberta, traz vida eterna, Senhor. Batiza com o Espírito Santo todas as nações da terra. Ó Deus, realiza esta obra, nós te pedimos, por amor a cada vida, Senhor, por todo mundo, nós oramos. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.